São Lázaro de Betânia, um dos discípulos mais amados por Nosso Senhor, que teria sido vivificado por ele 4 dias depois de sua morte prematura. Ele que, segundo a mais antiga tradição, foi o primeiro bispo de Kition, no Chipre. Meu nome é João Pereira Júnior e este é o canal JP Júnior, um canal católico onde conta a história de vida dos santos, eventos e notícias de nossa santa e amada Igreja Católica. Por isso já peço a você que vá deixando sua curtida e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Apesar da iconografia mais conhecida de São Lázaro entre os ocidentais ser aquela que representa como um leproso que se apoia sobre muletas e que caminha com notável dificuldade, tendo ao seu redor alguns cães que lhe lambem as feridas, ela está equivocada. Sim, pois na verdade o que a tradição piedosa e popular fez foi assimilar aquele por quem o Cristo teria chorado e ressuscitado da morte com o personagem fictício de uma parábola por ele contada aos seus discípulos. A questão é que tanto o amigo ao qual Jesus amava profundamente quanto o mendigo leproso da parábola narrado em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, compartilham do mesmo nome, e aí a confusão foi feita, assim como geralmente se confundem as várias Marias do Novo Testamento. Uma é a Maria de Magdala, aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. Outra, a Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. Dentre todas, uma é a Maria, mãe de Jesus. Outra é a Maria Salomé, esposa de Zebedeu. E uma outra Maria, mãe de Tiago e de José, não sendo nenhuma delas aquela cujo nome ignoramos, que foi pega em flagrante adultério, que foi levado à praça pública para ser apedrejada, ocasião em que foi salva da morte pelo Cristo. Muitos identificam Madalena como uma mulher adúltera, mas não há nenhuma conexão entre uma e a outra. Do mesmo modo, não há, pois, nenhum indício de que nos leve a crer que Lázaro de Betânia tenha sido identificado por Jesus como o sendo o pobre leproso da sua parábola, pois eles são personagens muito distintos um do outro. O primeiro é um personagem histórico, o segundo não. Ao contrário de nós ocidentais, os orientais veneram Lázaro por meio de um ícone muitíssimo diferente, já que nele ele ostenta vestes clericais, o báculo pastoral e, muitas vezes, está revestido de mitra. Sim, pois, segundo as mais antigas tradições que gozam do crédito de praticamente todos os historiadores mais respeitáveis, Lázaro, depois do episódio da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo de Jerusalém, teria ele próprio se tornado um missionário do Evangelho, tendo pregado primeiro em Marsella, na região da Provença, na França, e depois na ilha de Chipre, onde o apóstolo São Paulo o teria consagrado como o primeiro bispo de Kition, cidade atualmente chamada como Lárnaca. Por mais que não tenhamos como precisar por quanto tempo Lázaro teria desempenhado ali o ministério episcopal, ao que tudo indica, ele faleceu de velhice, havendo alguns poucos hagiógrafos que defendam que ele tenha padecido o martírio. Seja como for, ele foi sepultado em Kition, onde suas relíquias permaneceram até o ano 890, quando foram sequestradas e levadas para Constantinopla por ordem do imperador Leão VI, o Sábio, onde estariam a salvo da profanação dos muçulmanos. Nos séculos seguintes, suas relíquias foram levadas primeiro para Roma, em 1204, quando os cruzados as sequestraram de Constantinopla. Depois, no século XVI, foram parar na França, na Sainte-Chapelle de Paris, onde desapareceram nos anos da Revolução Francesa.
Não sabemos se elas foram destruídas pelos revolucionários ou se foram raptadas e escondidas por alguma boa alma. O interessante é que, no ano de 1972, uma equipe composta por arqueólogos escavou um subsolo da antiga igreja de Kition, onde encontraram alguns pedaços de seus ossos no túmulo primitivo de São Lázaro, dando novo vigor ao seu culto entre os orientais. Parece certo, portanto, que nem todas as relíquias de Lázaro foram entregues a Leão VI, sendo que algumas permaneceram em seu lugar original de culto. Além do mais, no século XVI, um monge do mosteiro russo de Pskov esteve em Kition e obteve um fragmento ósseo do santo que foi levado consigo para o seu eremitério, sendo ainda hoje ali venerado. Da parte dos evangelhos, sabemos que Lázaro nasceu em Betânia e sabemos também que era muito estimado por Jesus, ele e suas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, inclusive, teria se hospedado por diversas ocasiões na casa dos irmãos, localizada na pequena e insignificante cidade de Betânia, hoje identificada como Azarie ou Lazarie, na atual Cisjordânia. O vilarejo, distante cerca de 15 estádios de Jerusalém, quer dizer cerca de 3 quilômetros, era muito querido por Jesus, que o visitou em outras ocasiões. Ali, até os presentes dias, os fiéis veneram uma antiga tumba, segundo a tradição, aquela mesma na qual Lázaro teria sido depositado quando morreu precocemente, diante da qual Jesus realizou o milagre da sua ressurreição, ou melhor dizendo, da sua vivificação, tendo em vista que, no caso deste milagre, depois que Lázaro se levantou do túmulo e voltou ao convívio dos seus, depois que ele foi em missão às terras mais longínquas como missionário e como bispo, voltou a morrer de morte natural ou martirizado. Não sabemos exatamente, não se tratando, portanto, da sua ressurreição descrita em João capítulo 11, versículo 1 ao 44, daquela ressurreição para a vida eterna, pois, do contrário, ele estaria até hoje perambulando por aí. Passemos, pois, a nos expressar de forma correta, conforme nos ensina a teologia. Digamos, vivificação de Lázaro e não ressurreição, haja vistas que a ressurreição somente ocorrerá para todos, exceto para Maria Santíssima, já ressuscitada no mesmo instante de sua morte terrena, naquele que conhecemos como dia do julgamento, quando Cristo será tudo em todos. Apesar de não termos muitos dados que comprovem toda a história que a tradição popular escreveu sobre Lázaro, em virtude da confusão com o leproso da parábola de Lucas 16, seu culto se tornou bastante intenso em toda a igreja, sendo que no Ocidente ele é venerado como patrono dos leprosos e dos doentes, sendo associado também à proteção dos cães, em cujo ícone eles geralmente estão presentes. Quanto aos dados bíblicos, sua história nos indica a fé no poder de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá, disse o Senhor a Marta, desesperada, como estava pelo falecimento imprevisto do irmão. Algum tempo antes, quando soube que seu amado amigo estava doente, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Com efeito, depois que se deu conta do que havia acontecido e de chorar a morte do amigo, quando diante do túmulo de Lázaro, morto há pelo menos 4 dias, Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. E o morto se levantou e saiu do sepulcro. Muitos dos judeus que estavam presentes creram nele. As palavras de Jesus
essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que, por ela, seja glorificado o Filho de Deus. Tem, portanto, um duplo significado teológico. O milagre da vivificação de Lázaro tanto suscitou a fé de alguns judeus, quanto também o ódio de outros, tendo sido o sinal realizado em Betânia uma das razões mais fortes pelas quais Jesus foi levado à cruz. Nesse sentido, Jesus foi glorificado tanto pelo milagre da vivificação do amigo, quanto por sua crucificação e morte no Calvário. Lázaro também foi perseguido e se tornou alvo do ódio do chefe dos sacerdotes, que decidiram matá-lo por ter sido agraciado com um milagre tão admirável, pois ele era uma prova viva e incontestável do poder de Jesus. Mas o irmão de Marta e de Maria teria conseguido se esconder e fugir, e, como dissemos antes, somente morreria definitivamente nesta vida muito tempo depois. Na ilha de Chipre há uma lenda segundo a qual Lázaro, tendo ali chegado depois do Pentecostes cristão, estando com muita sede e fome, pediu algumas uvas a uma mulher que possuía uma grande vinha. Como a mulher se negou a dar-lhes alguns poucos frutos do muito com que Deus a havia abençoado, Lázaro teria amaldiçoado o lugar que, não muito tempo depois, se converteu num lago de sal. Este lago ainda existe em Quition e, surpreendentemente, nas escavações que foram realizadas no lugar, raízes e galhos secos de uvas foram encontrados. Sobre o episcopado de Lázaro em Quition, há registros bastante credíveis que afirmam que ele teria exercido ali seu ministério por cerca de 30 anos. É o que atesta São Teodoro Estudita por meio de suas catequeses. Celebramos o aniversário da morte do Beatíssimo Lázaro, que, depois de seu retorno da mansão dos mortos, viveu por mais 30 anos de acordo com a palavra de Deus e serviu como bispo. Mas muito antes de Teodoro, Santo Epifânio, que foi bispo de Salamina, na ilha de Chipre, entre os anos 367 e 403, também confirma o episcopado de Lázaro na região, sendo ele uma das testemunhas mais credíveis sobre o santo. As cartas pseudo-clementinas, por suas vezes, afirmam que Lázaro teria acompanhado o apóstolo São Pedro em sua missão à Síria, tese que é desmentida pela tradição oriental, que argumenta que Marta, Maria e o irmão teriam sido deportados pelos judeus de Jaffa num barco, tendo sido milagrosamente levados pelo vento para Chipre, onde Lázaro permaneceu enquanto suas irmãs partiram depois para a França. Uma tradição medieval francesa defende que ainda que Lázaro não teria permanecido na ilha de Chipre, mas que teria ancorado com Madalena, Marta, Maximino e outros discípulos no sul da França, na região de Provença, mais especificamente em Marsella. Ali, ele teria se dedicado à evangelização até ser martirizado nos tempos do imperador Diocleciano. Mas Diocleciano sabemos que viveu entre o terceiro e o quarto séculos depois de Cristo, tendo governado o Império Romano entre os anos 284 e 305, sendo, pois, impossível que Lázaro estivesse ainda vivo naqueles tempos. Acontece, no entanto, que em Marsella há um antiguíssimo sepulcro sobre a abadia de São Victor, venerado e creditado desde muitos séculos como sendo o túmulo de São Lázaro, cujas relíquias, ou parte delas, na verdade, foram inseridas no altar da Catedral de Autun no ano de 1146. Trata-se também aqui de uma confusão com outro santo de mesmo nome, Lázaro, que foi bispo de Aix no século V, que depois de renunciar à dignidade episcopal e de peregrinar pela Terra Santa, voltou para a França e foi sepultado em Marsella.
As verdadeiras relíquias de São Lázaro de Betânia seriam, pois, as que se veneram em Kition e o fragmento que foi levado para o mosteiro de Pskov, na Rússia, pois os da França, muito provavelmente, se tratem apenas daquelas que pertenceram a São Lázaro de Aix. Mas pode ser que, antes de se tornar bispo de Kition, Lázaro de Betânia tenha de fato evangelizado outros lugares como Marcélia e tendo sido sagrado como bispo depois, no ano 45, estando à frente de seu rebanho até o ano 63 depois de Cristo, quando faleceu num dia e num mês que ignoramos. A data 17 de dezembro, dia em que a Igreja celebra sua memória litúrgica, equivale ao dia do traslado das relíquias do santo da antiga Igreja de Kition para Constantinopla, cuja historicidade é garantida por Aretas de Cesareia, metropolita que se tornou um dos mais importantes teólogos da Igreja Ortodoxa. Menos credíveis, porém nem por isso menos importantes, são as menções que a estigmatizada alemã beata Ana Catarina Emmerich fez a São Lázaro em suas visões. Nelas, o santo homem aparece como sendo muitíssimo próximo de Jesus, ainda mais do que podemos supor por meio dos relatos bíblicos, tendo sido ele o único que sabia por quanto tempo o Senhor jejuaria no deserto enquanto foi tentado por Satanás. Nas visões de Emmerich, a casa de Lázaro teria sido convertida como que num refúgio para os primeiros discípulos de Cristo, inclusive para Cláudia Procra, esposa de Pilatos, que depois de ver o que o marido havia permitido fazerem com o Messias, mandou devolver a ele seu anel de compromisso e se escondeu na Santa Casa de Betânia. Ali, também Maria Santíssima teria encontrado alívio muitas vezes, inclusive depois que Jesus foi crucificado. A mística alemã compõe como que uma biografia completa de Lázaro em seus livros, inclusive dedicando a ele e à sua família todo um capítulo. Cabe ressaltar, por fim, que Lázaro é um nome teofórico que quer dizer que traz em si um significado teológico associado diretamente ao nome e à ação de Deus, correspondente ao nome hebraico Eleazar. Lázaro significa literalmente Deus ajudou. A exemplo de Marta e de Maria, e a exemplo do próprio Lázaro que foi vivificado pelo Senhor, somos chamados por Deus a crer naquele que tudo pode, naquele que é a própria vida. Rogamos a intercessão do Santo de Betânia para que sejamos dignos de ter Jesus em nossos lares, em nossos corações e de vê-lo um dia face a face, ressuscitados na glória celestial. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, o Cristo, Senhor nosso, verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro e o vivificou, tirando-o do túmulo. Concedei, pelas preces deste vosso servo, que hoje celebramos, sairmos da morte, evitando todo o pecado e sermos elevados ao reino da vida nova. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal e ajude-nos nessa evangelização. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Lázaro de Betânia, rogai por nós.